Boa noite! Estamos em mais um episódio do podcast da J. Catani Contabilidade. Meu nome é Hanna e hoje nós temos dois convidados muito especiais para falar para você como que são os cuidados quando você pensa em abrir uma clínica ou um consultório para saúde e estética. Primeiro, eu acho que a decisão de abrir uma clínica, ela vem muito da coragem, da atitude de iniciar esse projeto. Só que além disso, precisam de cuidados. Por isso que hoje com a gente está o Jonas Borges, contador da J. Catani Contabilidade, e a Giannini Gambordi, especialista na área, e ela vai falar para vocês qual é a especialização delas para vocês entenderem o nível de profissional que está com gente hoje aqui, tá bom, pessoal? Boa noite, Jonas. Boa noite. Prazer a todos vocês aqui. Eu sou o Jonas, contador da J. Catani Contabilidade, e acho que o papo vai ser bem legal e a gente vai conseguir aproveitar bastante. Sim, Giannini. Então, meu nome é Giannini, sou enfermeira, tenho formação de graduação na enfermagem, pós-graduação em vigilância sanitária, saúde da família, gestão pública, saúde do trabalhador. Vai conseguir contribuir bastante, então, hoje aqui com a gente, com as informações que a gente quer passar para você, deste passo a passo do que é necessário hoje, com toda a segurança, né, para que você possa abrir o seu negócio. Com um modelo de negócios definido, qual que é o primeiro passo para a gente iniciar esse projeto e escolher o local da sede? Qual que é a importância dessa escolha? É sempre bom estar bem alinhado com os sócios a questão dos segmentos, das atividades que realmente vai ser exercida na clínica ou na estética, em todas as áreas da saúde. Também a pretensão de faturamento, mais ou menos como que vocês estão imaginando que vai ser esse negócio, se vai ser um porte pequeno, médio, grande. A gente sempre, óbvio, está buscando o máximo, mas é bom a gente já estar com o pé no chão para a gente também ter mais algumas questões de enquadramentos, faixas e questões tributárias também, né? Então é sempre bom estar fazendo essa pré-avaliação de todo o negócio em conjunto para conseguir ir nos melhores caminhos para vigilância, para toda a questão de funcionamento. Então é bom desde o começo já estar tudo bem alinhado entre as partes. Esse é o olhar contábil, né? E quando a gente olha ali para a precaução mesmo da segurança, né, do local. Pode contribuir com a gente, Giannini? Então, na escolha do local é essencial que se saiba exatamente quais são os profissionais que ali vão trabalhar. Entendi. As atividades que eles irão exercer, para aí a gente saber o tamanho da área física, o local adequado, quanto à iluminação, quanto à ventilação, mas tudo se inicia lá na atividade do profissional e na característica do profissional de acordo com a formação dele. Entendi. Então, de acordo com se ele é biomédico, se ele é dentista, nesse sentido mesmo. Exatamente. Mesmo que a gente enquadre todo profissional da área da saúde dentro de uma única legislação, que no caso da estrutura física é RDC 50, sempre os ambientes mínimos necessários vão variar de acordo com o profissional e com a atividade que ele vai realizar lá dentro. E isso já é bem interessante, né, pessoal? Porque já é uma diferenciação que o próprio profissional, na hora que se forma, né, ele precisa ir atrás. Porque muitas vezes, como tu disse, está tudo dentro do mesmo enquadramento, mas tem essa especificação que precisa ser seguida, né? Exatamente. E qual imóvel pode ser considerado inadequado para um estabelecimento voltado à questão de saúde? Então, como eu falei, vai depender da atividade, porque inicialmente precisa avaliar a área física. Então, se a atividade é de grande porte, de pequeno porte, de baixo risco, de alto risco, tu vai julgar os ambientes mínimos necessários, tu vai fazer a soma desses ambientes e vai chegar a uma metragem quadrada mínima para conseguir fazer funcionar. Escolhido o ambiente de acordo com o tamanho necessário, tem que observar se ele vai ter uma ventilação natural, e se ele vai ter uma iluminação natural, porque isso pode acarretar muito gasto para o proprietário. Às vezes, se ele locou o imóvel, ele não vai conseguir estruturar, vai ter que fazer tudo de forma artificial, vamos dizer assim. Não tem a ventilação natural, vai ter que fazer forçada. Mas já tem um teto e esse teto é de gesso, vai ter que abrir todo o teto para fazer. Então, primeiramente o tamanho da área, depois a ventilação e a iluminação. Então aqui já fica a primeira dica, né?
quando sair como profissional para o mercado, quero abrir o meu negócio, a primeira escolha é essa questão do imóvel e já precisam esses cuidados serem tomados para que lá na frente, né, não venha uma interdição e ocorra um problema muito maior, né, além de todas as reformas que já foram feitas. E quais os problemas hoje de um imóvel inadequado? O que eles podem gerar? Um imóvel inadequado pode gerar para o profissional da saúde? Quer comentar um pouquinho? Porque quando a contabilidade dá entrada, né, na toda a documentação, inicialmente o cara obviamente vai ter que fornecer o endereço. Se ele fornecer o endereço é porque ele já estudou o local e já concluiu que aquele endereço consegue tirar todos os alvarás. Entendi. Mas não é somente o alvará da vigilância sanitária, ele tem que considerar que ele vai precisar do habite do bombeiro, do habite do local, da obra. Então, se ele não consegue os documentos mínimos para ir adiante, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E o que é pior, se ele consegue chegar até uma altura que é o alvará da vigilância sanitária, por exemplo, ele conseguiu o alvará do bombeiro, porque vai sair meramente para um estabelecimento comercial. Ele conseguiu toda a documentação da parte financeira, mas o contador não vai conseguir liberar a inscrição estadual dele sem a liberação do alvará sanitário. Então, o alvará sanitário, ele vai trancar tudo que foi feito até aquele momento, né? Isso é bem interessante agora, né, Jonas? Com a J. Catani, né? Quer comentar um pouco? Porque a gente é especialista em saúde e estética, né? Justamente, na contabilidade em si, muitos não se preocupam com o endereço, né? Para fazer os trâmites de constituição e tentado de retirada de alvará, apenas um contrato de locação já é o suficiente para conseguir os trâmites legais ali na Constituição. Porém, como a gente está se tratando de uma clínica, é bom ter esse cuidado a mais. O contador tem que ter um olhar diferente para isso, senão realmente vai encontrar uma barreira lá na frente. Então é bom procurar um imóvel, já dar uma pesquisada, ver se já tem umas metragens e não vai ter um custo muito alto para você depois estar adequando ele, fazendo uma reforma para poder, sim, né, para conseguir que a vigilância dê ok. Então é sempre importante, por isso que vem o papel da contabilidade especializada, ter um olhar diferenciado, porque por endereço, qualquer endereço para a gente já é o suficiente para constituir, mas a gente tem que ter o cuidado do cliente para que lá na frente ele não tenha nenhum problema, por isso que isso vem muito de encontro até o que foi falado aqui no primeiro episódio do podcast, né, da J. Catani, né, por que nasceu e esse cuidado, esse olhar especial de não precisar fazer com que o cliente venha até nós e explique o seu negócio, faz com que isso impacte, inclusive, nesse já primeiro momento, que é a constituição, né, da empresa, né? E você falou antes da RDC 50, eu queria entender um pouco melhor. Hoje, as pessoas, elas podem ser interditadas pela RDC 50? Pode. No momento que você faz funcionar a empresa, porque uma vez que você conseguiu os principais alvarás, você precisa pôr ela em funcionamento para receber a vigilância sanitária. Entendi. Então, a primeira vistoria ela é feita com a clínica em pleno funcionamento. Então, veja o que tudo o que passou pode acarretar no momento da vistoria, porque o fiscal vai encontrar o local pronto e funcionando. Então, vamos que esse local não está adequado e não possui estrutura física de acordo com a RDC 50. O que pode acarretar uma interdição? Não tem uma central de esterilização adequada, ou ela é inexistente, ou o fluxo dela é inadequado, e não existe mais a possibilidade de adequação dentro daquela área onde já está tudo funcionando. Nossa! Então, os principais ambientes de apoio de uma clínica na área da saúde o DML, que é o depósito de material de limpeza, a central de esterilização, e aí você vai organizar todo o fluxo da clínica, dependendo, obviamente, do procedimento e da especialidade que vai ser realizada. Mas o que a gente costuma encontrar que acaba gerando uma interdição por conta da RDC 50? O foco fica no ambiente de trabalho do profissional, ou seja, no consultório. E aí esquece de todos esses ambientes de apoio. Então você entra, encontra uma recepção, encontra um sanitário, encontra o consultório. E aí você pergunta onde está esterilizando o material? No final do corredor. Isso gera uma interdição, não existe um ambiente adequado para a esterilização. Onde está sendo depositado, lavado os panos que são limpos à clínica? Porque as pessoas não pensam que a atividade da clínica ela se encerra num determinado horário e precisa haver uma higienização do local. Quem faz essa higiene? Utiliza o quê? A bancada do consultório?
De forma alguma. Então o layout ele é de extrema importância também para que isso seja identificado, às vezes até antes da vistoria e antes que ela entre em funcionamento. Por isso a gente pede sempre que uma empresa escolheu o local, desenha o esboço do que ela pretende, apresenta na vigilância sanitária e a vigilância sanitária vai fazer uma análise rápida dizendo aqui tem todos os ambientes de apoio ou não, os ambientes Isso a Jota Catani faz, né, Jonas? Justamente, a gente tem que estar sempre um passo na frente, né? Não esperar o funcionamento, ter todo o trâmite de reforma para depois a gente ter um impasse ali. Então, pelo nosso serviço especializado, a gente dá esses passos à frente, já pensando lá na frente em todas essas questões, para que no final ocorra tudo bem. Bom, depois então de escolhido o local, vem toda a questão fiscal, né, Jonas? Se tu quiseres comentar então que é o que? A elaboração do contrato social, né? E que atividades vão ser realizadas. Justamente, é bom sempre estar fazendo um planejamento de todas as atividades, porque dependendo da atividade, do enquadramento, a gente pode ter faixas e tributações diferentes. Então é sempre bom fazer um planejamento tributário, como eu comentei, baseado no faturamento, em todas as atividades que vocês vão exercer, para que a gente consiga, dentro da regularidade fiscal, conseguir alguns benefícios, seja de redução de alíquota ou outras coisas. Então seria muito interessante estar sempre definindo tudo desde o começo, para que a gente já apresente, olha, você faz tantas atividades, essa você vai pagar tantos por cento, essa você vai pagar tantos por cento, e assim não ter nenhuma surpresa lá na frente. Sim, e deixa eu entender um pouco melhor. Os profissionais, né, que vão atuar dentro da clínica, porque hoje a gente sabe que quando é o início, né, da carreira, quando eu decido abrir um negócio, quanto mais força, né, junto a mim eu tiver, melhor. E aí, eles vão interferir nessa situação, dessa escolha desse KNAI? Hoje existe ainda um conflito de talvez tal profissional só possa fazer tal KNAI, mas daí o conselho dele acha que esse KNAI não é viável, então a gente tem que ter todos esses cuidados, por isso que a gente faz todo esse estudo antes para que não tenha nenhum impasse, porque a gente sabe que cada profissional pode exercer um número X de atividades e necessariamente elas têm um KNAI específico, então a gente precisa estar tudo bem alinhado para ver tanto de benefício fiscal quanto lá na frente não ter nenhum problema com o conselho ou algum órgão competente. Passando então dessa questão, né? Então o primeiro passo foi a escolha aí do imóvel, né? De forma consciente, correta, até a própria definição do layout, né, Janine? Aqui que tu comentou que é muito importante. Passamos o segundo, então, elaborando ali a questão do contrato social, se preocupando com a parte fiscal, né? E societária também do negócio. Qual que seria o próximo passo? Depois de definir todo esse plano de negócio, definir tudo já com sócio e tudo mais, a gente vai para a parte legal mesmo, que é viabilidade na junta, retirada do CNPJ na Receita Federal, fazer todo o registro comercial, regime, para conseguir constituir a empresa, ter toda a questão do CNPJ certinho, todo o trâmite ali na junta ok, para daí partir para bombeiro, alvará de funcionamento e a vigilância sanitária. E aí a vigilância sanitária, na primeira inspeção, ou muitas vezes antes da inspeção, vai requerer alguns documentos. Documentos esses que o profissional vai ter que desenvolver e manter à disposição da vigilância sanitária. Então, ele vai precisar de diversos laudos de todos os equipamentos que tem na clínica, vai precisar de uma relação das atividades que são desenvolvidas, vai precisar de um procedimento operacional padrão para todos os procedimentos, os POPs, para todos os procedimentos. E a Jota Catani faz também, né, Jonas? Também. Olha só, né? Por isso a importância de poder contar com uma contabilidade que seja especialista na saúde e na estética. Porque tudo isso que a Janine aqui está contribuindo conosco é algo que geralmente, quando a contabilidade não é nichada, acaba não trazendo essa riqueza de detalhes para a operação dos clientes, né? Acaba não tendo esse conhecimento, inclusive até profundo, da própria ação, correto? É onde justamente começa a acontecer os impasses de ter o alvará negado e ter que fazer reforma, por isso que a gente faz todo esse serviço já para não preocupar o empresário, você só vai trabalhar e deixa que a regularização é com a gente. O plano de gerenciamento de resíduos é outro documento que a empresa precisa apresentar.
ele é regido pela RDC 222 de 2018. Então, tão importante quanto a RDC 50 é a RDC 222, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de um ambiente que gera resíduos. Entendi. Infectante, pérfuro cortante, além do comum, né? Resíduos biológicos. Sim. E eles precisam ser acondicionados de forma diferenciada. Ele precisa de um gerenciamento dentro da clínica de forma diferenciada e também o destino final. Então, isso tudo vai estar escrito no plano de gerenciamento de resíduos que precisa ser desenvolvido. Entendi. E depois de ter passado, então, por todas essas etapas, né, a gente chega na vistoria, que então você comentou, né, que foi a definição do local, foi a definição ali do contrato. Eu queria entender, então, um pouco melhor, assim, além dos POPs, existe algo que eu precise me preocupar mais em relação, ou todos eles são importantes? Todos eles são importantes, cada um dentro da etapa, da etapa apresentada, né? Então, a gente falou lá da parte da Constituição, depois veio essa parte que foi analisada pelo fiscal, o CNAE, quando ele explicou que o processo que é desenvolvido pela contabilidade está diretamente relacionado à atividade do profissional. Então, o fiscal vai fazer essa análise e já tem em mente o que vai cobrar e já imagina o que vai encontrar, né, no local. Chegando lá, vai pedir toda essa documentação que a gente falou ainda há pouco. Se disponibilizada toda a documentação na entrada, o fiscal inicia a vistoria do local. O que é importante, né? A organização, a limpeza, que o ambiente seja todo ele de cor clara, com boa ventilação, que a gente falou anteriormente, que essa ventilação realmente exista, mesmo que forçada. Mecânica, sistema de exaustão, que faça a renovação do ar, porque as pessoas confundem muito o ar-condicionado, que esfria e esquenta, né, com um sistema de realmente fazer a troca de ar. Precisa haver a renovação. E aí a análise é feita de acordo com a atividade, os equipamentos que estão sendo utilizados, se existe um laudo do equipamento, se o equipamento passou por manutenção preventiva, se ele está na garantia, existem medicamentos acondicionados, onde ele está acondicionado, existe um controle desse medicamento, de geladeira, se possui geladeira para guarda de medicamento, existe um controle de temperatura, vai precisar de uma tabela. Então, isso tudo também envolve os POPs que a gente falou anteriormente. Mas quando você se depara com um ambiente organizado desde a entrada, você começa a entender que o profissional que está preocupado, que ele, né, está bem assessorado, vamos dizer assim, porque o profissional ele é habilitado para a técnica que ele executa. Sim. Muitas vezes ele nem precisa, né, porque é tanta coisa que envolve o procedimento dele, o cuidado dele com o paciente, que essa parte burocrática que envolve o funcionamento da clínica, muitas vezes ele não entende e não dá conta de fazer. Sim, até porque está no início, né, ali decidiu abrir a clínica. Sim, e então não existe isso na faculdade, sabe, Hanna? O profissional... Eu fiz faculdade de enfermagem, então toda a parte técnica a gente sai executando. Sim. Mas tu não sabe, para você fazer aquilo funcionar, o que passa ao redor disso, né? A necessidade das autorizações, dos alvarás, das exigências, das legislações. Até quando você fala em legislação, você pensa no direito. Se é direito e eu sou da área da saúde, eu não tenho que estar estudando legislação, né? Sim, correto. E a mesma coisa da parte contábil. Pensar, eu sou enfermeira, vou estudar contabilidade para quê? Sim. Então, obviamente, quando o recurso está disponível para esse profissional, para ele poder fazer funcionar a clínica dele, quando ele possa somente se preocupar com a técnica que ele desenvolve, com certeza ele vai dar um melhor atendimento para o paciente, uma melhor atenção, o resultado vai ser melhor, o sucesso dele profissional vai ser melhor. Por isso a importância de buscar, né, esses parceiros, né, para te auxiliar, né, nesse processo mesmo, né. A Juque Catani, na verdade, nasceu, a J Catani nasceu dessa escolha de realmente entender que os profissionais no início de carreira passavam por essa dificuldade. As contabilidades que não eram nichadas, elas traziam uma carga muito, digamos assim, padrão do que era feito para outros clientes. Não se preocupavam em orientar esses profissionais da saúde que, como tu disse, não tem conhecimento do que precisa ser feito. Porque, nesse pequeno bate-papo aqui a gente já conseguiu perceber o quanto que impacta só o local.
né? Fora todos os outros documentos que são necessários para o dia da vigilância sanitária ir lá e chancelar que eu posso continuar com o meu negócio e que eu tenho sim, né? Que eu tenho a estrela e que eu possa fazer o meu sonho acontecer, tudo começar a funcionar. É preponderante que realmente tenham esses profissionais para auxiliar, né? E a J. Catani veio para isso, né? Fico muito feliz de realmente poder estar aqui com vocês hoje, escutando vocês. Janine, muita sabedoria. Jonas também. Eu acredito que dentro da especialização do que vocês querem oferecer para os profissionais, eles vão poder ser os artistas que eles precisam ser, que, como tu disse, né, sai realmente da faculdade ali querendo fazer o que eu quero fazer, né, e não se preocupar com contabilidade, se preocupar com a parte jurídica. Então, não sei se vocês têm mais algo para contribuir, fico à disposição, mas quero agradecer de coração mesmo todo o conhecimento que vocês passaram para nós hoje. Eu só posso desejar bastante sucesso para vocês, porque o trabalho que vocês farão, né, junto aos profissionais que estão aí lutando para ganhar um espaço no mercado, sim, reflete diretamente com uma vistoria com o trabalho do fiscal, com a vigilância sanitária, porque a gente fica contente quando a gente encontra um local que está tudo justinho, tudo certinho, que o profissional pode trabalhar com tranquilidade, que não oferece risco aos pacientes, aos, sim, clientes, então todo mundo sai ganhando. Todo mundo, né? O ecossistema todo. Isso mesmo, e podem contar com a gente. O que a gente mais quer é que cada um faça a sua função, né? Você quer exercer a sua função sem dor de cabeça, e a gente quer deixar tudo redondinho para vocês, né, Jonas? É isso, é isso então. aí, pessoal. Pessoal, uma boa noite então para vocês. Espero que tenham curtido esse passo a passo. Realmente tudo que foi dito aqui é de suma importância quando você decide abrir a sua clínica. Foi corajoso, né? Meteu a cara, então não tem por que não dar certo. Mas para isso tem que buscar as pessoas que estão aí no mercado para te atender de forma especializada. Tá bom? Uma boa noite.